Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Nesse final de semana chegou o episódio mais esperado de uma série esse ano, que foi o primeiro episódio da 7ª temporada de Game of Thrones. Eu tô achando bem legal esse hype em cima das temporadas de Game of Thrones, porque eu, como sou um fã antigo, de longa data de seriados, eu assistia Lost todo domingo no AXN, assistia Friends, acompanhava várias dessas séries, Prison Break, que hoje o pessoal consegue assistir, sentar num final de semana, assistir uma temporada inteira, a gente tinha que ficar esperando. Então eu acho bem interessante a gente ver esse efeito nas pessoas normais aí que estão acostumadas a assistir séries do Netflix, assistir séries que já acabaram, então você pega e assiste ela de uma vez. E o Game of Thrones hoje é a série de maior sucesso no mundo, todas as temporadas aumentaram a bilheteria da temporada anterior, isso é algo praticamente inédito. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre o primeiro episódio da 7ª temporada de Game of Thrones, então vamos lá. Game of Thrones voltou para a 7ª temporada com a chamada O Fim Começou. A gente já sabe que a 8ª temporada vai ser a última, então essa temporada vai preparar o tabuleiro para a batalha final, que vai ser provavelmente na 8ª temporada. Para mim esse episódio teve dois excelentes momentos. O primeiro foi o Frey falando com os compatriotas dele durante uma festa. Ele dá um pouquinho de vinho para todo mundo, ele tá mais bonzinho até do que o normal, e a gente descobre que na verdade é a Arya que tá assassinando todo mundo ali. Isso a gente já sabia porque a gente já tinha visto a Arya matando o Frey no final da última temporada, da 6ª temporada. Então pra gente não foi uma surpresa, mas é bem legal porque fica aquele gostinho de vingança enquanto a gente vê o Frey dando discurso e a gente sabe que na verdade ele é a Arya. E pra mim o segundo melhor momento do episódio foi a Daenerys descendo finalmente em Westeros, o momento mais esperado de todas as temporadas. Desde a primeira temporada a gente vê a Daenerys tentando chegar em Westeros, ela finalmente chega com uma armada muito grande e a gente vê ela em uma cena extremamente silenciosa, extremamente bonita e muito bem dirigida, finalmente chegando ao lugar onde ela devia estar. A gente vê um castelo cheio de dragões que se encaixam muito bem com a família dela, né? Ela tem os 3 dragões dela até hoje. E a gente vê o quanto ela é focada no objetivo dela de retomar o trono de ferro, porque a primeira coisa que ela fala é "Shall we begin?", é tipo assim, vamos começar logo, vamos partir pra guerra. Tirando essas duas grandes sequências, eu achei o episódio meio burocrático. A gente vê tudo o que aconteceu no final dessa temporada evoluindo um pouquinho. Em primeiro lugar, a Cersei virou rainha. Então a gente tem que ver a Cersei sendo rainha em alguma discussão. Então eles incluíram essa cena. O Jon Snow virou o rei do norte. Então a gente tem que ver o Jon Snow sendo o rei em alguma discussão. E os dois inclusive jogam na cara, eu sou o rei do norte. A Cersei joga na cara do Jaime que ela é a rainha e etc. Inclusive tem um momento muito interessante onde ela fala que é a rainha dos 7 reinos e o Jaime retruca falando que na verdade ela é rainha de no máximo 3 reinos, porque como ela mesma estava dizendo, a maioria dos outros reinos estão se rebelando contra King's Landing. A cena da Cersei com o rei dos Greyjoy foi a mais divertida do episódio e promete ter uma relação bem interessante aí no futuro. O Hound, ou o Cão, continua sendo um dos personagens mais misteriosos da série. A gente não sabe exatamente qual a importância dele, do grupo que tá com ele, mas eu acho que a cada episódio fica mais evidente que eles vão sim ter uma importância bem grande no final. Nesse episódio ele teve umas visões legais da muralha e etc. Então eu acho que eles estão dando bem a entender que ele vai ter uma função sim. E eu achei bem interessante, eu posso estar enganado porque eu só assisti a 6ª temporada uma vez, mas a casa onde eles ficam e eles veem uma menina e um homem mortos de frio, é a mesma casa que ele roubou na temporada anterior. Ele pega o dinheiro, se não me engano. Eu posso estar enganado, mas eu acho que foi isso. Isso mostra a história de redenção dele e se mostra cada vez mais difícil. Ele dá um passo para frente, 2 para trás, ele descobre alguma coisa que ele fez que teve uma consequência muito maior do que ele imaginou. Então acho que o arco dele no decorrer de todas as temporadas é um dos mais interessantes até hoje. E no geral achei esse episódio bem interessante, é um bom começo para a nova temporada, apesar de não ter adicionado muita coisa à história. A gente não viu nenhuma parte interessante com o Tyrion, por exemplo, que é o personagem favorito aí de praticamente todo mundo. Mas conforme eu falei, eu não acho isso uma coisa ruim, porque o tabuleiro está sendo montado para o que promete aí ser uma guerra muito épica. Mas mesmo eu achando que o episódio foi competente como o primeiro episódio de uma temporada, dois aspectos me decepcionaram um pouquinho. Em primeiro lugar, o exército de gelo continua caminhando devagar. Eu acho que isso serviu muito bem como uma grande ameaça nas temporadas anteriores, antes da gente ver o exército em ação, o exército destruindo tudo. Nessa temporada, eu acho que como a gente já viu isso, é melhor não mostrar o exército e a gente saber que essa ameaça extremamente poderosa existe, do que mostrar de novo o exército caminhando devagar, porque tá dando clima de enrolação.
ao invés do exército simplesmente avançar como eles avançaram na temporada anterior, eles vão andando devagarzinho. Eu achei que isso não precisava estar nesse episódio. E, em segundo lugar, eu achei que esse episódio foi muito expositivo, principalmente em alguns momentos, que simplesmente quer contar para o espectador o que aconteceu nas temporadas anteriores, em especial quando a Brienne pergunta para Sansa por que o Littlefinger tá em Winterfell e ela fica explicando o que aconteceu na Batalha dos Bastardos. A gente teria perdido a guerra se não fosse a ajuda dele, dos Homens do Vale. Eu acho que como o episódio tinha muita informação para passar, eu acho que eles não precisavam ter ficado expondo o que aconteceu nas temporadas anteriores, até porque teve um momento do Previously no começo do episódio onde eles relembraram o que tinha acontecido na sexta temporada. Mas mesmo assim foram duas coisas bem pequenas que não atrapalharam o ritmo do episódio. Eu prefiro um primeiro episódio lento que vá subindo e chegando nas batalhas épicas do que começar com um episódio bombástico, como geralmente o Walking Dead faz, e o segundo e terceiro episódio geralmente são uma porcaria. Eu prefiro que a qualidade vá melhorando, que eles vão devagarzinho colocando mais informações na temporada, e eu acho que esse episódio foi perfeito para isso. Os efeitos especiais continuam perfeitos, continuam incríveis, é inacreditável que é um seriado e não um filme em alguns momentos. A direção é sempre perfeita também, vários diretores de Game of Thrones estão evoluindo e virando grandes diretores de cinema, então eu acho que o Game of Thrones está virando quase que uma escola para grandes diretores, e as atuações continuam sempre muito boas, com algumas exceções, mas no geral o elenco é fantástico. Eu vou tentar fazer um vídeo de análise durante a temporada inteira, toda segunda ou terça-feira, vai depender da minha disponibilidade, mas eu vou tentar fazer o mais cedo possível um vídeo de análise. Digam nos comentários aí o que vocês acharam do primeiro episódio da 7ª temporada de Game of Thrones, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve!